O namorado estava usando viagens de trabalho como desculpa para encontrar mulheres de aplicativos de relacionamento em diferentes cidades e quando me mudei secretamente enquanto ele estava fora, ele apareceu embriagado e deu um soco na cara do meu cunhado. Me sigam lá na outra rede também. O nome é Capivara do Reddit. Link na bio. Conheci meu namorado, Jake, há 3 anos através de amigos em comum em uma festa que minha colega de trabalho estava dando e honestamente, ele parecia um cara tão legal desde o início, porque era engraçado e charmoso, e ele realmente ouvia quando eu falava, em vez de apenas esperar sua vez de falar, como tantos caras fazem. Nós nos demos bem imediatamente e começamos a namorar de forma bem séria depois de apenas algumas semanas, e aos 6 meses, estávamos basicamente passando todas as noites juntos na casa dele ou na minha. Ele trabalhava com vendas para uma grande construtora e eu trabalho como higienista dental. Então nossos horários se alinhavam muito bem na maioria das vezes, e podíamos nos ver regularmente, o que era bom. Cerca de 1 ano e meio depois de nosso relacionamento, decidimos morar juntos e encontramos este pequeno apartamento fofo que era perfeito para nós dois e tudo estava indo muito bem na maior parte do tempo. Jake sempre foi muito sociável e tinha esse grupo unido de amigos que ele conhecia desde a faculdade e eles se reuniam com bastante regularidade para noites de pôquer ou para assistir a esportes ou o que quer que fosse. Os amigos dele pareciam ok quando os conheci, embora eu sempre tivesse uma vibe estranha de alguns deles, especialmente um cara chamado Marcos, que fazia comentários sobre como Jake era mandado agora que tinha uma namorada, e outro cara chamado Tyler, que sempre falava sobre todas as mulheres com quem estava ficando e parecia pensar que estar em um relacionamento era algum tipo de sentença de prisão. A questão é que o trabalho de Jake começou a exigir mais viagens há cerca de 8 meses, porque sua empresa estava se expandindo para novos mercados e eles precisavam de vendedores experientes para estabelecer relacionamentos com novos clientes em diferentes cidades. No início, era apenas uma viagem por mês, por talvez 2 ou 3 dias, e Jake parecia animado com isso porque significava mais dinheiro e melhores oportunidades de avanço. Eu o apoiei porque queria que ele tivesse sucesso em sua carreira e as viagens não eram tão frequentes, então não afetaram muito nosso relacionamento. Mas então as viagens começaram a ficar mais frequentes, tipo a cada 2 semanas, e também duravam mais, às vezes 4 ou 5 dias em vez de apenas 2 ou 3. Jake sempre me contava para onde estava indo e com quais clientes estava se encontrando, e ele me mandava mensagens ao longo do dia e me ligava à noite quando estava em seu quarto de hotel. Então eu não tinha realmente nenhum motivo para suspeitar no início. O dinheiro também estava definitivamente melhor, porque ele estava recebendo bônus por todas as novas contas que estava trazendo. Então podíamos comprar coisas mais legais e ir a restaurantes melhores e coisas assim. A primeira vez que comecei a sentir que algo poderia estar errado foi talvez há 4 meses, quando Jake voltou de uma viagem e ele simplesmente parecia diferente de alguma forma. Não um diferente ruim, mas como se ele estivesse mais energético e feliz de uma maneira que parecia um tanto excessiva para alguém que tinha acabado de passar 3 dias em reuniões de negócios chatas. Eu perguntei a ele sobre isso e ele disse que a viagem tinha corrido muito bem e que ele estava apenas animado por ter conseguido algumas grandes contas novas, o que fazia sentido, eu acho. Mas havia algo na maneira como ele estava agindo que simplesmente me pareceu estranho. Depois, houve essas pequenas coisas que começaram a se somar com o tempo, como ele sempre tomar banho imediatamente quando chegava em casa das viagens, mesmo que tivesse tomado banho no hotel naquela manhã antes do voo e ele começou a ser mais protetor com seu telefone. Tipo, ele sempre se certificava de que estivesse com a tela para baixo quando colocava em algum lugar e se vibrasse enquanto estávamos assistindo TV ou algo assim, ele pegava muito rapidamente e verificava de uma maneira que parecia quase nervosa. Ele também começou a falar menos sobre os detalhes de suas viagens. Antes, ele me contava tudo sobre os restaurantes que frequentava e as coisas estranhas que aconteciam no aeroporto e coisas assim. Mas agora ele apenas dizia que a viagem foi boa e mudava de assunto. Os amigos dele também estavam agindo de forma estranha perto de mim, como se ficassem quietos quando eu entrava na sala se Jake ainda não estivesse lá e eu peguei Marcos e Tyler trocando olhares algumas vezes quando Jake estava falando sobre suas viagens de trabalho. Quando mencionei isso a Jake, ele disse que eu estava sendo paranoica e que seus amigos estavam apenas sendo seus imaturos de sempre e talvez ele estivesse certo. Mas ainda me incomodava. O que realmente começou a me deixar desconfiada foi há cerca de 6 semanas. Quando Jake disse que tinha que ir a esta grande e importante viagem para Denver por uma semana inteira, porque eles estavam tentando fechar com um cliente enorme que poderia basicamente prepará-lo para uma promoção. Ele estava muito animado com isso e disse que seria intenso, com reuniões todos os dias e jantares com clientes todas as noites. Então ele provavelmente não conseguiria falar tanto quanto normal. Eu disse que entendia e desejei-lhe sorte, mas algo sobre a coisa toda simplesmente me pareceu errado, embora eu não conseguisse identificar exatamente o que era. Enquanto ele estava fora, mal ouvi falar dele, o que foi totalmente diferente de suas outras viagens, nas quais ele me mandava mensagens ao longo do dia e me ligava todas as noites. Quando recebia mensagens dele, eram muito curtas e básicas, apenas dizendo que estava ocupado e falaria comigo mais tarde. Tentei ligar para ele algumas vezes, mas foi direto para a caixa postal,
E quando ele finalmente me ligou de volta horas depois, disse que esteve em reuniões o dia todo e seu telefone estava no silencioso. Quando ele voltou daquela viagem, estava agindo ainda mais estranho do que antes, como se estivesse quase culpado por algo, mas tentando encobrir sendo extra afetuoso, comprando flores para mim e sugerindo que fossemos àquele restaurante caro sobre o qual vínhamos falando em experimentar. Eu apreciei os gestos, mas parecia que ele estava tentando compensar por algo, embora eu não conseguisse descobrir o que. Algumas semanas depois disso, eu estava na noite de pôquer deles em nosso apartamento e fui à cozinha pegar bebidas para todos e ouvi Marcos dizendo algo para Tyler sobre como Jake precisava ser mais cuidadoso com seu telefone. E Tyler respondeu algo sobre como algumas garotas vasculham suas coisas se você lhes der a chance. Eles pararam de falar quando me viram, mas eu definitivamente ouvi o suficiente para saber que estavam falando sobre Jake e sobre mim, e isso me deixou com o estômago embrulhado. Por que motivo Jake teria para ser cuidadoso com seu telefone, a menos que estivesse escondendo algo de mim? Naquela noite, depois que seus amigos foram embora, perguntei a Jake o que Marcos quis dizer sobre ser cuidadoso com o telefone e Jake ficou com uma expressão defensiva no rosto e disse que Marcos estava apenas sendo um idiota e falando sobre uma garota com quem ele estava saindo, que era super ciumenta e controladora. Ele disse que não tinha nada a ver conosco e que eu não deveria me preocupar com o que seus amigos dizem, porque eles não entendem relacionamentos como o nosso. Eu queria acreditar nele, mas a maneira como ele respondeu me fez sentir que ele estava mentindo e comecei a prestar mais atenção em como ele agia com o telefone perto de mim. Nas semanas seguintes, notei que ele estava definitivamente sendo mais secreto com o telefone, como levá-lo consigo para o banheiro, e começou a carregá-lo do seu lado da cama em vez de na mesinha de cabeceira onde costumava deixá-lo. Ele também começou a receber mensagens e notificações em horários estranhos, como tarde da noite ou de manhã cedo. E quando eu perguntava quem estava mandando mensagem, ele apenas dizia que era coisa do trabalho ou um de seus amigos. A situação toda chegou ao auge no fim de semana passado, quando Jake estava no chuveiro e seu telefone estava na cama ao meu lado, e ele acendeu com uma notificação que eu pude ver claramente de onde estava sentada. Era de algum aplicativo que eu não reconheci, com o nome de uma mulher e uma mensagem que dizia algo como: "Tive uma noite incrível ontem, mal posso esperar para te ver de novo." A situação toda chegou ao auge no fim de semana passado, quando Jake estava no chuveiro e seu telefone estava na cama ao meu lado, e ele acendeu com uma notificação que eu pude ver claramente de onde estava sentada. Era de algum aplicativo que eu não reconheci, com o nome de uma mulher e uma mensagem que dizia algo como: "Tive uma noite incrível ontem, mal posso esperar para te ver de novo." Não havia absolutamente nenhuma explicação inocente para uma mensagem como aquela e eu sabia que tinha que descobrir o que estava acontecendo. Então peguei o telefone dele, e ainda estava desbloqueado de quando ele o estava usando antes do banho, e vi que a notificação era de um aplicativo de namoro do qual eu nunca tinha ouvido falar. Abri o aplicativo e vi que ele tinha um perfil ativo com fotos recentes dele que eu nunca tinha visto antes, e ele vinha trocando mensagens com várias mulheres nos últimos meses. Li algumas das conversas, e todas eram claramente sobre encontros para ficadas, e algumas das mulheres eram de cidades onde ele tinha estado em suas viagens de trabalho. Eu senti como se estivesse em algum tipo de pesadelo, porque o homem que eu achava que conhecia e amava aparentemente estava me traindo há meses e mentindo na minha cara sobre isso. Quando Jake saiu do chuveiro e me viu segurando seu telefone, seu rosto ficou completamente branco e ele soube imediatamente que eu tinha visto tudo. Perguntei a ele há quanto tempo isso estava acontecendo e com quantas mulheres ele tinha estado, e ele começou a tentar dar desculpas sobre como não era o que parecia e como ele nunca tinha realmente se encontrado com nenhuma delas e estava apenas conversando com elas online porque estava se sentindo inseguro sobre nosso relacionamento. Eu disse a ele que isso era uma completa besteira, porque eu tinha lido as mensagens e eles estavam claramente fazendo planos para se encontrar, e algumas das conversas eram de quando ele supostamente estava em outras cidades a trabalho. Ele finalmente admitiu que tinha se encontrado com algumas mulheres, mas disse que não significava nada e que ele estava apenas passando por algum tipo de fase, e que queria resolver as coisas comigo porque me amava e sabia que tinha cometido um erro enorme. Eu disse a ele que precisava de tempo para pensar e pedi que ficasse na casa de um de seus amigos por alguns dias enquanto eu descobria o que queria fazer. Ele me implorou para não expulsar e prometeu que apagaria todos os aplicativos e nunca mais falaria com nenhuma outra mulher, mas eu disse que não conseguia nem olhar para ele naquele momento e precisava de espaço para processar tudo. Tenho recebido mensagens dele o dia todo, implorando para falar com ele e dizendo que fará o que for preciso para consertar isso, mas eu nem sei se isso é algo que pode ser consertado ou se eu deveria apenas cortar minhas perdas e seguir em frente. Sou a errada por ter vasculhado o telefone do meu namorado depois de encontrar uma notificação suspeita e confrontá-lo sobre os aplicativos de namoro que ele vinha usando nas minhas costas. Atualização. Eu postei há alguns dias sobre encontrar aplicativos de namoro no telefone do meu namorado Jake e confrontá-lo sobre isso, e disse que precisava de tempo para pensar no que fazer a seguir. Bem, acabei investigando um pouco mais porque não conseguia parar de pensar em todas aquelas viagens de trabalho que ele vinha fazendo e o que descobri é muito pior. Depois que Jake foi ficar na casa de Marcos, como eu pedi, não consegui dormir na primeira noite porque minha mente estava a mil com todas essas perguntas sobre há quanto tempo isso vinha acontecendo e quão extensa tinha sido sua traição. Fiquei pensando naquela viagem de uma semana para Denver, onde ele mal me contatou e como ele estava agindo diferente quando voltou, e percebi que precisava saber a verdade sobre o que realmente estava acontecendo em todas aquelas viagens. Lembrei que Jake tinha um laptop do trabalho
trabalho que às vezes usava em casa, e eu sabia que ele guardava confirmações de viagem e recibos em seu e-mail para relatórios de despesas. Entrei no e-mail dele enquanto ele estava fora e comecei a olhar suas reservas de viagem dos últimos meses e o que encontrei me deixou fisicamente doente, porque basicamente nenhuma de suas viagens recentes correspondia ao que ele havia me dito sobre onde estava indo e como aquela viagem a Denver, onde ele disse que estava se encontrando com um enorme cliente em potencial por uma semana. Sua reserva de hotel era, na verdade, para uma cidade completamente diferente. E quando olhei seus extratos de cartão de crédito, que também estavam em seu e-mail, pude ver cobranças de 2 jantares todas as noites em que esteve fora, o que definitivamente sugeria que ele não estava comendo sozinho. Também encontrei confirmações de reserva de hotéis em cidades onde sua empresa nem tem clientes e quando cruzei as datas com as conversas do aplicativo de namoro que eu havia printado, esqueci de mencionar no primeiro post, ele apagou tudo. Pude ver que ele estava planejando encontros com mulheres exatamente naquelas cidades, naquelas datas exatas. Era como montar um quebra-cabeça horrível, onde cada peça confirmava que ele vinha mentindo sistematicamente para mim por meses. A pior parte foi descobrir que seus amigos o estavam ajudando a encobrir tudo o tempo todo. Encontrei conversas de texto entre Jake e Marcus, onde Marcus estava literalmente lhe dando conselhos sobre como manter sua história coerente e o que me dizer se eu ficasse desconfiada. Havia uma mensagem de Tyler sobre como Jake precisava ser mais cuidadoso com suas notificações de aplicativos de namoro, o que explicava aquela conversa estranha que eu tinha ouvido na noite de pôquer. Marcus até ajudou Jake a inventar emergências falsas quando mulheres que ele conheceu queriam estender suas ficadas e Tyler aparentemente cobriu Jake algumas vezes quando eu liguei para o telefone de Jake e ele estava com outras mulheres, pegando o telefone e inventando histórias sobre como Jake estava no banheiro ou em uma reunião e me ligaria de volta mais tarde. Senti-me tão estúpida por acreditar em tudo aquilo e por confiar não apenas em Jake, mas também em seus amigos, que me olhavam nos olhos e fingiam ser amigáveis enquanto ajudavam ativamente meu namorado a me trair. Também me senti péssima por todas as vezes que defendi Jake para meus próprios amigos e familiares quando eles faziam comentários sobre como ele parecia estar viajando muito a trabalho, porque na verdade eu estava encobrindo sua traição sem nem mesmo saber. Quando confrontei Jake sobre o que havia encontrado, ele tentou minimizar no início, dizendo que só tinha realmente dormido com algumas das mulheres e que a maioria eram apenas conversas que não deram em nada. Mas quando mostrei a ele que tinha visto suas reservas de hotel e extratos de cartão de crédito, ele finalmente admitiu que vinha se encontrando com mulheres em cidades diferentes por meses e que seus amigos o estavam ajudando a manter isso em segredo de mim. Ele disse que começou depois daquela primeira viagem a Chicago, quando deu match com alguém em um aplicativo de namoro apenas por curiosidade e acabou se encontrando com ela para tomar umas bebidas, o que os levou a ficar em seu quarto de hotel. Ele disse que se sentiu péssimo com isso depois, mas então continuou pensando em como tinha sido emocionante estar com alguém novo, e quando sua empresa começou a enviá-lo em mais viagens, ele viu isso como uma oportunidade de explorar esse lado de si mesmo sem que eu descobrisse. Jake disse que nunca quis que isso se tornasse algo tão regular e que sempre planejou parar e apenas se concentrar em nosso relacionamento, mas toda vez que ele ia em uma viagem, a tentação estava lá, e era fácil justificar porque eu nunca descobriria e isso não afetava o que ele sentia por mim. Ele disse que me amava e queria estar comigo, e que as outras mulheres eram apenas físicas e não significavam nada emocional para ele. Eu disse a ele que não importava como ele justificava para si mesmo, porque ele estava mentindo na minha cara por meses e usando seu trabalho como desculpa para me trair com várias mulheres, e que seus amigos fizeram parte do engano, o que tornava tudo ainda pior. Eu disse que sentia que nem sabia mais quem ele realmente era, porque a pessoa por quem eu achava que estava apaixonada nunca faria algo assim comigo. Ele continuou se desculpando e dizendo que faria o que fosse preciso para reconquistar minha confiança, incluindo encontrar um novo emprego que não exigisse viagens e cortar relações com os amigos que o ajudaram a trair. Mas eu disse a ele que o problema não era apenas a traição, eram os meses de mentiras elaboradas e manipulação, e o fato de ele ter me feito sentir louca por ter suspeitas quando meu instinto estava, na verdade, certo sobre o que estava acontecendo. Neste momento, estou na casa da minha irmã porque não suportava ficar em nosso apartamento com todas as lembranças da vida que eu pensei que tínhamos juntos. Jake tem ligado e mandado mensagens constantemente. Eu disse a ele que precisava de mais tempo para descobrir o que queria fazer, mas honestamente, estou inclinada a simplesmente terminar tudo, porque não vejo como poderíamos voltar a um lugar de confiança depois de algo assim. Então, acho que estou escrevendo esta atualização em parte para organizar meus próprios pensamentos e em parte porque algumas pessoas me pediram para contar o que aconteceu a seguir. Ainda estou resolvendo a logística de me mudar e separar nossas finanças e todas essas coisas práticas. Mas emocionalmente, acho que estou começando a aceitar que este relacionamento acabou e que preciso me concentrar em reconstruir minha vida sem ele. Esta provavelmente será minha última atualização sobre toda esta situação, porque as coisas escalaram de uma forma muito assustadora e eu só quero deixar tudo isso para trás e seguir em frente com a minha vida. Estou escrevendo isso em parte porque algumas pessoas têm acompanhado minha história e pedido atualizações e em parte porque acho que pode ajudar outras pessoas que estão lidando com situações semelhantes a ver como essas coisas podem sair de controle, mesmo quando você pensa que está lidando com elas de forma razoável. Depois da minha última atualização, onde falei sobre descobrir que todas as viagens de trabalho do Jake eram, na verdade, histórias de fachada para encontrar mulheres de aplicativos de namoro, eu me mudei e passei cerca de uma semana na casa da minha irmã,
Lucy, enquanto tentava descobrir o que queria fazer a seguir. Jake vinha me ligando e mandando mensagens constantemente durante esse tempo, e ele também apareceu no meu trabalho e deixou flores e bilhetes na casa da Lucy, mesmo eu tendo dito a ele várias vezes que precisava de espaço e não queria vê-lo enquanto processava tudo. Lucy e seu marido, David, foram incríveis durante esse período e realmente me apoiaram em qualquer decisão que eu quisesse tomar, mas eles também estavam ficando frustrados com as constantes tentativas de Jake de me contatar, porque isso estava afetando a casa deles também. David, especialmente, estava ficando irritado porque Jake ligava para o telefone fixo deles a qualquer hora me procurando, e ele tinha começado a estacionar do lado de fora da casa deles às vezes, apenas esperando para ver se eu sairia. Eu estava em dúvida sobre tentar resolver as coisas com o Jake ou apenas terminar o relacionamento completamente, porque embora o que ele fez fosse imperdoável, estávamos juntos há 3 anos e tínhamos construído uma vida juntos da qual era difícil simplesmente desistir. Mas quanto mais eu pensava sobre isso e conversava com minha família, mais eu percebia que nunca poderia confiar nele novamente e que ficar com ele provavelmente levaria a mais problemas no futuro. Então, decidi que ia me mudar do nosso apartamento permanentemente e terminar o relacionamento, e queria fazer isso enquanto Jake estivesse fora da cidade no que ele alegava ser uma viagem de trabalho legítima. Ele havia partido 2 dias antes para o que disse ser uma rápida viagem de uma noite para se encontrar com um cliente sobre a renovação do contrato, e eu imaginei que esta seria a oportunidade perfeita para pegar minhas coisas e ir embora sem ter que lidar com um grande confronto dramático. Lucy e David me ajudaram a alugar um pequeno caminhão de mudança e fomos ao apartamento na quinta-feira de manhã para embalar todos os meus pertences e os móveis com os quais eu havia contribuído para nossa casa compartilhada. Levamos a maior parte do dia para carregar tudo e eu também aproveitei a oportunidade para remover meu nome da nossa conta bancária conjunta e cancelar os serviços que estavam em meu nome. Deixei uma carta para Jake explicando que havia decidido terminar o relacionamento e que entraria em contato sobre qualquer logística restante, mas que não queria que ele me contatasse diretamente por um tempo, porque precisava de tempo para me curar e seguir em frente. O plano era que eu ficasse com Lucy e David por mais algumas semanas enquanto procurava meu próprio apartamento, e tudo parecia estar indo bem até Jake voltar de sua viagem e encontrar nosso apartamento quase vazio e minha carta esperando por ele. De acordo com as mensagens de voz raivosas que ele deixou no meu telefone, ele ficou completamente chocado por eu ter realmente me mudado, porque pensava que ainda tinha uma chance de me convencer a perdoá-lo e resolver as coisas. Ele começou a ligar para a casa da Lucy imediatamente, exigindo falar comigo, mas eu havia pedido a Lucy e David para não dizerem a ele que eu estava lá, então eles apenas disseram que não sabiam onde eu estava e que ele deveria parar de ligar. Ele não acreditou neles, obviamente, e passou a maior parte da noite de sexta-feira e da manhã de sábado passando de carro pela casa deles e ligando sem parar. Lucy finalmente teve que desligar o telefone fixo porque estava tocando constantemente, e David estava ficando muito irritado com toda a situação. As coisas ficaram realmente assustadoras na noite de sábado, quando Jake apareceu na porta da frente da Lucy com seu amigo Marcus, e ambos pareciam ter bebido, porque eu podia sentir o cheiro de álcool neles quando Lucy abriu a porta. Jake estava exigindo me ver, dizendo que eu lhe devia uma conversa cara a cara depois de 3 anos juntos e que ele não iria embora até que eu falasse com ele e lhe desse uma chance de se explicar e consertar as coisas. Lucy disse a eles que eu não estava lá, eu estava no andar de cima, no quarto de hóspedes, e pedi a ela para não admitir que eu estava em casa. Mas Jake disse que sabia que eu estava lá porque meu carro estava estacionado na rua e ele empurrou Lucy para dentro de casa e começou a chamar meu nome, dizendo que só queria falar comigo por 5 minutos. David desceu as escadas quando ouviu a comoção e disse a Jake que ele precisava sair imediatamente porque estava invadindo a propriedade e deixando Lucy desconfortável. Mas Jake estava muito agitado e continuava dizendo que tudo isso era um mal-entendido e que se eu apenas falasse com ele, poderíamos resolver tudo. Marcus estava tentando acalmá-lo, mas também o apoiava dizendo que eu estava sendo irracional e que relacionamentos exigiam compromisso e perdão. Eu podia ouvir tudo o que estava acontecendo do andar de cima e estava honestamente apavorada, porque nunca tinha visto Jake agir assim antes. Mesmo quando estávamos brigando sobre a traição, ele parecia desesperado e com raiva de uma forma que me deixou com medo do que ele poderia fazer se eu realmente descesse e tentasse falar com ele. David continuou dizendo a ambos que eles precisavam ir embora e que poderiam me ligar mais tarde se quisessem conversar, mas Jake estava ficando cada vez mais exaltado, dizendo que tinha todo o direito de ver sua namorada e que David não entendia a situação. Quando David disse que eu não era mais a namorada de Jake e que ele ia chamar a polícia se eles não saíssem voluntariamente, Jake perdeu completamente o controle e começou a gritar sobre como David era apenas um cara qualquer que não sabia nada sobre nosso relacionamento e precisava cuidar da própria vida. A situação escalou muito rapidamente a partir daí, porque David se colocou entre Jake e as escadas que levavam para onde eu estava escondida, e Jake entendeu isso como algum tipo de desafio e empurrou David com muita força. David cambaleou para trás e bateu o ombro na parede, e então Jake tentou passar por ele para subir, o que fez David agarrar o braço de Jake para detê-lo. Foi quando Jake surtou completamente e deu um soco no rosto de David, que cortou o lábio de David e o derrubou. Lucy começou a gritar e eu desci correndo porque estava com medo de que Jake realmente machucasse David e quando Jake me viu, começou a se desculpar, dizendo que não queria bater em ninguém e só queria falar comigo a sós por um minutom,
mas eu estava absolutamente apavorada naquele ponto, porque se Jake estava disposto a socar meu cunhado apenas por tentar me proteger, eu não sabia o que ele poderia fazer comigo se eu me recusasse a ouvir o que ele tinha a dizer. Então, disse a Lucy para ligar para o 911 enquanto eu tentava manter Jake calmo, dizendo que poderíamos conversar, mas que ele precisava deixar David pegar um pouco de gelo para o rosto primeiro. Marcus estava tentando fazer Jake ir embora antes que a polícia chegasse, mas Jake ainda insistia que só precisava de alguns minutos para se explicar e que tudo ficaria bem assim que eu entendesse o lado dele da história. Ele continuava dizendo que a coisa toda estava sendo exagerada e que David havia iniciado confronto físico ao agarrar seu braço. Quando a polícia chegou, cerca de 10 minutos depois, Jake finalmente pareceu perceber a gravidade da situação e começou a tentar minimizar o que havia acontecido, dizendo que era apenas um mal-entendido entre amigos e que ninguém queria prestar queixa. Mas o rosto de David já estava inchando e era óbvio que ele tinha levado um soco. E tanto Lucy quanto eu contamos aos policiais exatamente o que havia acontecido, como Jake havia forçado a entrada na casa e se recusado a sair quando solicitado. Os policiais prenderam Jake por agressão e invasão de domicílio, e também levaram Marcus para interrogatório, já que ele fez parte da invasão inicial. Jake ainda estava tentando falar comigo enquanto colocavam no carro da polícia, dizendo que me amava e que tudo isso era apenas um grande erro, e que ele nunca machucaria a mim ou a ninguém da minha família. David teve que ir ao pronto-socorro para verificar o lábio e garantir que seu nariz não estivesse quebrado, mas felizmente ele estava bem, exceto por alguns hematomas e inchaço. Lucy ficou muito abalada com tudo aquilo, porque nunca havia passado por algo assim antes, e disse que isso a fez entender por que situações de violência doméstica podem escalar de forma tão rápida e imprevisível. Jake passou a noite na cadeia e foi solto sob fiança. O advogado dele tem tentado entrar em contato comigo para que eu retire as queixas, mas tanto David quanto eu decidimos que queremos prosseguir com o caso de agressão, porque Jake precisa entender que existem consequências reais para suas ações. Também entrei em contato com o advogado para obter uma ordem de restrição, porque estou genuinamente com medo do que Jake possa fazer a seguir, especialmente porque ele parece pensar que tudo o que aconteceu foi de alguma forma justificado por seus sentimentos por mim. Vou ficar com Lucy e David por mais algumas semanas até conseguir encontrar meu próprio lugar e também estou tirando um tempo do trabalho para lidar com todas as questões legais e apenas processar tudo o que aconteceu. Sinto que passei por um tornado emocional nas últimas semanas e preciso de um tempo para descobrir quem eu sou fora daquele relacionamento e como quero que minha vida seja daqui para frente. Eu queria escrever esta atualização final em parte para agradecer a todos que me deram apoio e conselhos durante todo este pesadelo, e em parte para encorajar qualquer pessoa que possa estar em uma situação semelhante a confiar em seus instintos e priorizar sua segurança acima de tudo. Eu nunca pensei que meu relacionamento pudesse passar de aparentemente normal para violento e assustador em um período tão curto de tempo, mas isso me fez perceber como é importante ter estratégias de saída e sistemas de apoio em vigor, mesmo quando tudo parece bem na superfície.